Grande é o Senhor e as obras que Ele faz. Rendei graças ao Senhor porque Ele é bom. A sua misericórdia dura para sempre. Estamos aqui então para render graças ao Senhor pelas boas obras que Ele faz entre nós, pela grandeza que Ele tem demonstrado dentro do nosso dia a dia, dos nossos afazeres. Que o Senhor seja louvado entre nós hoje à noite. Gostaria de convidar os irmãos a se colocar em pé e vamos ter uma palavra de oração para nós. Deus eterno e glorioso, realmente nós estamos aqui nessa noite, dependendo do Senhor, para que tudo aquilo que for feito aqui, tudo que for dito, todas as músicas cantadas, sejam para engrandecer o teu nome. Meu Deus, que as preocupações naturais da vida possam ser deixadas de lado nesse momento e a nossa concentração esteja no Senhor, no seu Santo Filho Jesus, no Espírito Santo dentro do nosso coração. Tenha misericórdia de nós, abençoe aqueles que ainda não chegaram, que estão vindo,
Abençoe aqueles irmãos que estão cultuando pela internet, que também, ó Deus, sejam ricamente visitados por Ti nessa noite. Tenha misericórdia de nós, nos abençoe e nos guarde, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se sentar. Muito obrigado. Nós temos alguns avisos. O primeiro vai ser com a Júlia. Júlia, por favor. Boa noite, igreja. Eu vim aqui lembrá-los mais uma vez da conferência que a gente vai ter esse sábado aqui na igreja, dia 2 de setembro, às 18 horas. É uma conferência sobre aconselhamento bíblico e discipulado, e ela está sendo organizada pelo Ministério de PGs, pelo Team 10 e pelo NELS. Mas a gente queria reforçar que é um convite para toda a igreja, todos estão convidados, e a gente acredita que esse tema vai ser muito importante para o crescimento da igreja e no crescimento de cuidado uns com os outros. Então, o preletor vai ser o pastor Pedro Vercelino, ele é pastor na Igreja Batista Revive de Atibaia e professor no Seminário Bíblico Palavra da Vida, no módulo de aconselhamento também. Então, a gente queria convidar todos e, no final do culto, a gente vai estar com uma mesa aqui fora. Quem ainda não conseguiu realizar a inscrição, pode passar ali, a gente só pega o nome e realiza a inscrição de vocês. Obrigada. Segundo aviso, também vai ser alguém que vai dar. Vai ser o Jonas e a Carol, por favor. Boa noite, meus irmãos. Graças a paz do Senhor, eu queria dividir aqui com a Carol, a gente conversando sobre a comunhão, né? E então Deus colocou no nosso coração da igreja participar, não só ter o bolo, como é o a bebida, né? Mas cada família participar trazendo um prato, né, Carol? Então, aí você, aquilo que você gosta, você divide com a gente. Vai ser um prazer isso, né? As irmãs são todas quituteiras aqui, que eu sei, viu? Então pode caprichar. De noite, o período da noite. O período da manhã nós teremos a EBD especial. Nós sabemos que a parte da manhã o culto é mais curto, né? Então não dá tempo dos irmãos conversarem, né? Ter esse momento gostoso de comunhão. Então a gente preferiu fazer na parte da noite, tá bom? Obrigada. Muito bem. Bom, agora nós gostaríamos de convidar as crianças com a equipe para vir aqui para orarmos por eles. Graças a Deus por essa turma, né, que Deus tem trazido, tem permitido crescer no conhecimento e na graça do Senhor Jesus. Graças a Deus pela equipe que cuida deles, os professores. Muito bom. Eu gostaria de convidar uma pessoa para vir cá orar. Queria convidar, deixa eu ver aqui, o Renato. Renato, eu sei que o Renato ele não é muita novidade aqui para orar aqui na frente, né? Mas, em todo caso, ele é mais alto, aparece mais, a gente vê primeiro aqui, ó. Oremos. Querido Deus, querido Pai, queremos agradecer este momento que estamos aqui em Tua casa para louvar e bendizer o Teu nome. Amém, Senhor. Esteja com essas crianças agora, abrindo o coração delas para receber a palavra nesse culto que elas terão. Assim como também os professores que ministrarão a Tua palavra a essas crianças, e eu oro para que todas elas continuem andando nos caminhos do Senhor. Amém. Esteja agora com o nosso preletor, trazendo a palavra para todos os nossos corações e que todos nós tenhamos uma boa semana. Oramos e agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Os bebês vão depois do louvor, né? Obrigado a todos. Boa aula, bom culto lá.
Assim, sentados como os irmãos estão, vamos abrir em Marcos 10, apenas um versículo. Marcos 10, 45. Marcos 10, 45. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Os irmãos estão vendo, o pastor Jonas está aqui conosco, ele vai nos trazer a palavra hoje. Pode vir. E o pastor Valdenberg, ele está pregando lá em Taubaté, e o encarregado de trazer a mensagem para nós hoje é o Jonas. Deus eterno, obrigado, Pai, por esse teu filho que se dispôs a trazer a mensagem para nós nessa noite. Toma conta dele, Senhor. Toma conta do seu coração, toma conta de sua boca, para que tudo aquilo que ele disser seja realmente o recado do Senhor para cada coração nosso aqui no templo e na internet também. Tem misericórdia de nós, tem misericórdia do pastor Jonas, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Agora é o louvor antes. Eu esqueci de ler aqui, ó. Mas depois do louvor, o pastor João já entra de sola. Não tem como ficar perto do Samuel e não ser feliz, né, gente? Ô, ser humano abençoado. Muito bom. Queria convidar aqueles que puderem se colocar de pé. Nós vamos adorar agora a fidelidade de Deus, acima de todas as coisas. O nosso Deus, Ele é fiel. E Ele é fiel ainda que nós sejamos infiéis, porque Ele não pode negar a si mesmo, diz a palavra. Então que essa noite continue sendo uma noite de alegria, de comunhão, mas também de sermos constrangidos pela palavra e que a gente se renda à fidelidade desse Deus. Eu sei que meu Deus é fiel. Deus é fiel, acima de todas as coisas. Eu sei que meu Deus é fiel. Em meio aos muitos problemas, em meio às lutas sem fim, por entre os muitos dilemas que se apresentam pra mim, às vezes eu posso passar uma noite inteira a chorar, mas sei que meu Deus logo pela manhã fará novamente o sol brilhar e encherá de alegria os meus lábios e o meu coração
porque só um Deus todo-poderoso pode prometer eternidade àqueles que o amam. Só um Deus todo-poderoso pode perdoar pecados. E só um Deus cheio de amor pode amar pecadores. Somente o nosso Deus. Aclame a esse Senhor, adore a esse Senhor, porque Ele é digno de ser louvado. Meu Jesus, meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Ele é nosso consuelo.
são incomparáveis, porque são fruto de graça e não de mérito. Não tem nada que a gente possa fazer para merecer a bondade e as promessas de Deus. Por isso Ele é grande, Ele é digno de ser louvado. Ele nos ajuda contra o inimigo, Ele nos ajuda contra nós mesmos, porque muitas vezes nós somos os nossos grandes sabotadores da fé. Que a grandeza desse Deus possa nos impactar e nos inspirar a adorá-lo sempre, em todo momento, não só no domingo à noite, mas a todo tempo. Quando você se lembrar, solta uma rajada de glória e fala da bondade desse Deus. Quando você estiver sozinho no quarto dirigindo, glorifica Ele por quem Ele é. Diga que Ele é santo, diga que Ele é lindo, almeja a sua volta, grite Maranata. Grande é o Senhor, grande é o Senhor. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, Ele é a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo, e Ele é digno. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, porque só Ele, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome agradecer. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Só tu és, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Só Ele é, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Nós te adoramos, Senhor, porque tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Louvado e bendito, adorado seja o nome do Senhor. Obrigado, Pai, pelo privilégio de conhecer o teu nome, de conhecer a tua palavra. Obrigado porque temos um templo para nos reunirmos, para te prestar adoração. Obrigado porque nós temos irmãos e amigos mais chegados que irmãos. Obrigado porque o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Nós te agradecemos porque o alimento não tem faltado, a roupa não tem faltado, a tua presença não tem faltado. Recebe, Senhor, o que colocamos nessa noite no teu altar, apesar de nós. E continua falando conosco, em nome de Jesus. Amém. A igreja pode sentar. Hoje nós tivemos o privilégio do pastor
pastor Uma almoçar lá em casa. E aí eu fui levá-lo lá no Vantuil. E aí eu voltei para comer a sobremesa. E aí eu me dei conta que pregar me traz um sentimento estranho. Eu fico alegre, contente, mas eu fico muito preocupado. Eu esqueci de comer a sobremesa, acredita? Isso para mim, gente, é uma coisa assim muito fora do normal, né? Mas Deus tem misericórdia da gente. O pastor Vandenberg está pregando em Taubaté, é aniversário da igreja hoje lá, e coube a responsabilidade para a gente. Podemos orar um segundo? Senhor nosso Deus, nós estamos diante do Senhor e diante da Tua palavra. Entendemos, ó Deus, a nossa limitação de compreender, de transmitir e de receber, porque essa palavra também é para mim, ó Deus. E o Senhor já tem falado no meu coração com ela. E agora eu peço que o Senhor fale com meus irmãos aquilo que o Senhor mexeu comigo aqui, na Tua palavra. Ó Deus, e que nós mesmos não impeçamos a obra do Teu Espírito em nós. Em nome de Jesus. Amém. Ô Perote, eu descobri por que a gente tem que vir de terno. Para esconder nossa feiura. De terno a gente fica melhor. Meus irmãos, o que pode roubar a sua alegria? Quando e como ou por que você deixa de ficar alegre? Ou o que pode te deixar angustiado? Questão financeira, o emprego, ou a falta do emprego, uma enfermidade. O que tira a sua paz, te deixa angustiado? Davi enfrentou muitas vezes esse problema da angústia do coração. Perder a alegria por alguma razão. Circunstâncias externas que traz uma consequência interna. Eu queria, essa noite, conversar com os irmãos sobre isso. E a gente olhar para o Salmo de número 4, como que o Senhor trabalhou no coração de Davi, aqui no Salmo de número 4, trabalhando a questão da angústia, da alegria, da segurança, da paz. O Senhor trabalhou isso no coração dele e ele então registra isso, para que a gente pudesse aprender um pouco sobre essa questão. Está angustiado, aquilo que tira a minha alegria, tira a minha paz, tira a minha segurança. Então Davi faz algumas considerações muito importantes aqui nesse Salmo. Salmo 4, nós vamos ler ele do verso 1 até o 8. Diz assim a palavra do Senhor. Responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia me tens aliviado. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Ó homens, até quando tornareis a minha glória em vexame e amareis a vaidade e buscareis a mentira? Sabei, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso. O Senhor me ouve quando eu clamo por ele. Irai-vos e não pequeis. Consultai no travesseiro o coração e sossegai. Oferecei sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. Há muitos que dizem, quem nos dará a conhecer o bem? Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. Mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles, quando lhes há fartura de cereal e de vinho. Em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só tu me fazes repousar seguro. Olhando para esse salmo, então eu queria compartilhar com os irmãos 4 ações de Deus na nossa vida quando nós buscamos o Senhor em oração. Tem mais, mas eu quero compartilhar 4 ações de Deus e 2 ações do homem em relação a Deus, para que essas coisas aconteçam. Então, se eu desse um título para essa ideia do Salmo, eu colocaria
O Senhor alivia minhas angústias, trazendo paz, alegria e segurança ao meu coração. Acho que essa é a ideia desse texto. O Senhor ouve as minhas orações e alivia a minha angústia. Versículo 1, olha comigo. Responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça, na angústia me tens aliviado. Então, Davi encontra no Senhor alívio para suas angústias. Essa palavra, na língua original, ela tem a ideia de um lugar muito apertado. Então, a angústia de coração, ela pode ser comparada a um lugar muito apertado, onde você não consegue se mexer, não consegue ter espaço e tem vontade de sair dali, mas não sai. Isso é uma ideia de angústia. A ideia do texto é essa. Um lugar apertado e você não consegue sair dele. Isso é angústia de coração. Uma ideia de angústia de coração. Então, o versículo 1, então, Davi compartilha conosco que o Senhor alivia a minha angústia. E, por meio da oração, Ele ouve a minha oração, alivia a minha angústia. Aqui, existia um contexto, uma pressão muito forte em cima do rei. Porque, por ele ser ungido, escolhido por Deus, então as pessoas esperavam do rei uma oração respondida, diferentemente das pessoas. Às vezes nós recorremos ao pastor, entendendo que o pastor Deus vai responder a oração dele. Porque ele é o homem escolhido por Deus. E Davi sentia essa pressão. E muitas vezes, lendo os Salmos, nós percebemos que às vezes Davi sentia no coração que Deus não respondia às suas orações, ou demorava muito para responder às suas orações. Deixa aqui marcado no Salmo 4, vamos aqui no Salmo 13. Salmo 13. Olha só, o versículo 1. O 2 também fala disso. O Salmo 13, versículo 1. Até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Então, às vezes Davi orava ao Senhor e parece que o Senhor não respondia às suas orações. Isso acontece também conosco. E quando nós estamos angustiados, parece que a oração é mais urgente em fazer aquilo que nós precisamos que seja feito. Porque nós estamos angustiados, presos em um lugar que nós queremos sair. Então Davi apresenta ao Senhor a sua oração. Mas ele declara aqui que na sua angústia, Deus o tem aliviado. Então nós encontramos alívio da alma, a angústia da alma, na oração. E essa pressão era grande porque ao redor do mundo, as outras nações que acreditavam nos seus deuses, eles entendiam que o rei tinha amizade com esses deuses. Então essa pressão era muito grande em cima do rei. E por isso, às vezes, Davi clamava ao Senhor por ele mesmo, por estar com o coração angustiado. Mas ele, o rei que ele era, o homem segundo o coração de Deus, a maioria das suas angústias era por causa do reino e não necessariamente dele. Ainda assim, Davi tinha essa ideia de que às vezes Deus não respondia às suas orações. Imagina nós, se Davi sentia isso, né? O homem que tinha uma intimidade muito grande com Deus. Às vezes eu tenho a impressão de que, quando eu estou angustiado, parece que Deus não está me ouvindo. Parece que eu oro e não acontece nada. Parece que não está acontecendo nada. Senhor, mas eu estou falando disso com o Senhor há uma semana, há um mês, há um ano. Tem assuntos que eu falo com Deus há 18 anos, desde quando me converti. E o Senhor ainda não fez. Mas esse salmo, quando ele fala, na angústia me tens aliviado, ele traz a ideia de que a oração, aliás, a Bíblia toda vai trazer essa ideia. A oração, ela já tem um propósito em si mesma. Ela não precisa ser respondida para aliviar a angústia do meu coração. Jonas capítulo 2, não precisa abrir. Versículo 6, ele diz assim, ele foi para o barco, depois teve lá aquela reunião, aí descobriram que ele era o culpado,
pela tempestade naquele navio, né? E aí ele fala para os marinheiros, olha, me joguem no mar, o culpado disso tudo sou eu, me joguem no mar. Então os homens lançam Jonas no mar, ele é engolido pelo peixe, e depois de 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, então Jonas começa a falar com Deus no capítulo 2. E aí no versículo 6 ele fala assim, desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se corroeram sobre mim para sempre. Contudo fizeste subir da sepultura a minha vida, ó Senhor. Ele dentro do peixe, o Senhor fez subir da sepultura a minha vida. Mas ele estava dentro do peixe. Nada tinha mudado. Mas Deus já tinha agido no coração dele. E isso prova que a oração em si mesma já tem um propósito. Às vezes o Senhor não muda as circunstâncias, mas o Senhor muda o nosso coração. Nós aprendemos a lidar com as circunstâncias difíceis na oração. Isso aconteceu com Jonas. Depois Jó, no capítulo 42, verso 5, um texto muito conhecido, né? Então, quando Deus começa a se manifestar a Jó, conversar com Jó, das grandezas que ele fez, as coisas que ele fez e quem ele é, então Jó fala, coloca a mão na minha boca, porque eu não sei do que eu estou falando. E aí ele fala, então, aquele verso famoso do versículo 5, eu te conhecia de ouvir falar do Senhor, mas agora os meus olhos te veem. Mas nada tinha mudado na vida de Jó. Ele continuava sem filhos, sem fazenda, continuava doente da mesma forma. Nada tinha mudado. Mas a oração já tinha um efeito na vida dele. Ele passou a enxergar tudo aquilo diferente, enxergar Deus diferente. Na angústia me tens aliviado. O Senhor alivia minha angústia quando eu falo com Ele. A oração não tem um propósito só de mudar as circunstâncias, não de atingir aquilo que eu quero que atinja, mas aquilo que o Senhor quer que seja atingido. Esse é o propósito da oração. Também o propósito da oração. Você já teve essa experiência de orar e parece que Deus não responde? Parece que Deus não responde. Mas o simples fato de chegar na presença dele, abrir o coração e colocar diante dele aquilo que traz angústia ao meu coração, Deus já está respondendo à oração. Porque o propósito da oração não é só por fora, externo, mas aquilo que Deus vai fazer dentro de mim. O pastor João Arantes dizia que não existe oração não respondida. Nós ouvimos dizer que quando marido e mulher estão brigados, olhando para o texto de 1 Pedro 3,7, lá diz que para que não se interrompam as vossas orações, para entrar em reconciliação, marido e mulher, para que não se interrompa as nossas orações. E alguns irmãos têm o entendimento de que as orações não passam do teto. O pastor João diz que não existe oração que o teto possa impedir. Não existe. Toda oração é ouvida. A única oração que não é ouvida é o caso de Isaías 59:2, quando nós estamos em pecado. Então, diz que Deus vira o rosto. E nós então precisamos nos reconciliar com Deus, e então nossa oração vai ser ouvida. Essa é a ideia. A oração traz alívio à angústia do coração. Se você não teve essa experiência, é tempo de ter essa experiência. Falar com Deus quando angustiado. E a tendência é acontecer o contrário. Quando eu estou angustiado, quanto mais angustiado, menos eu falo com Deus. E às vezes menos eu falo até com as pessoas. Aquela ideia de fechar no quarto, esconder, chorar sozinho. Mas nós aprendemos com o rei Davi que na oração o Senhor alivia a nossa angústia. Então, primeiro, o Senhor me ouve e alivia a minha angústia. Em segundo ponto, o Senhor alegra o meu coração, versículo 7. Mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles, quando lhes há fartura de cereal e de vinho. O Senhor na oração, o Senhor tem o poder de alegrar o nosso coração.
Acredito que a maior busca, o maior anseio do homem seja por alegria. Muitos procuram dinheiro, trabalhar muito e guardar dinheiro, porque entendem que o dinheiro vai proporcionar para ele alegria. Muitos procuram vícios, bebida, jogo, droga, para um momento de alegria. A busca do homem em busca de alegria é grande, é muito grande. Para mim não tem um sentimento mais gostoso do que a alegria. Quando nós sorrimos é muito bom. Mas quando nós damos gargalhada, é maravilhoso. É muito bom. É um sentimento muito bom. Alegria. E a Bíblia traz algumas expressões falando de alegria. O vinho é usado na Bíblia para simbolizar a alegria. No Salmo 104, 15, não precisa abrir. Olha o que diz. O vinho que alegra o coração do homem, o azeite que lhe dá brilho no rosto, e o alimento lhe sustém as forças. Então a Bíblia traz o vinho como um instrumento de Deus para alegrar o coração do homem. O alimento, o azeite, tudo isso é usado. Às vezes, pessoas nos trazem alegria. Mas essa alegria não é a alegria do Salmo. A alegria do Salmo é uma alegria muito maior que o vinho. Quando o Senhor Jesus estava naquela festa em Caná da Galileia, então acabou o vinho e a sua mãe então pede para ele, passa para ele o problema, para que Jesus resolvesse o problema. Talvez a preocupação dela era faltar alegria na festa, as pessoas ficarem tristes porque acabou o vinho, né? Mas o que Davi está falando aqui é muito maior do que o vinho. Uma alegria muito maior do que o vinho. Neemias, depois da construção dos muros, ele nos fala um pouco dessa alegria. No capítulo 12, versículo 43, olha o que diz o texto. No mesmo dia, ofereceram grandes sacrifícios e se alegraram, pois Deus os alegrara com grande alegria. Também as mulheres e os meninos se alegraram, de modo que o júbilo de Jerusalém se ouviu até de longe. Neemias 12, 43. A alegria que Deus coloca no nosso coração é percebida de longe. As pessoas podem olhar para nós e falar assim, ele está alegre, ela está alegre. Dá para perceber. Mas não é alegria de circunstâncias, é uma alegria vinda do Senhor. Do Senhor. Eu vejo que no meio do povo de Deus tem faltado alegria. Às vezes as circunstâncias que nós nos encontramos vai roubando a alegria. E nós começamos a colocar os nossos olhos na tragédia que aconteceu com o irmão, ou às vezes conosco mesmo. E não nos alegramos. E pelo que eu vejo aqui, nós podemos pedir ao Senhor essa alegria. O pastor João sempre falava que pedir ao Senhor para restaurar a alegria da salvação. Às vezes faz tanto tempo que esse ato de salvação aconteceu, que a gente até se esquece disso. A alegria de ser salvo, de pertencer ao reino de Deus. Isso é motivo de alegria. E se não for, então eu devo chegar diante do Senhor e falar, Senhor, restaura a alegria da tua salvação. Eu sou um cidadão do céu. Isso tem que fazer diferença na minha vida. É disso que o salmista está dizendo. Em 2005, no ano da minha conversão, poucos meses antes, eu fui diagnosticado com depressão. E eu me lembro que duas coisas o médico me disse. Ele falou, olha, você está com depressão e não tem cura. Ele falou isso para mim. Eu falei, nossa, pesado, né? E aí ele receitou lá aqueles remédios fortíssimos, e eu comecei a tomar aqueles remédios e não sei se aquilo fazia alguma diferença ou não. Eu sei que naquele ano, então, teve a minha conversão, eu entreguei minha vida ao Senhor Jesus, e aí teve uma vigília, e eu fui nessa vigília. E às 5 horas da manhã nós fomos tomar um café na vigília. Gente, eu tinha uma alegria tão grande, mas tão grande, que não dava para explicar. E ela não tinha razão, a não ser aquilo que estava acontecendo ali.
Então, acredito que essa alegria que aconteceu lá em Neemias, capítulo 12, que ele fala depois da construção dos muros, foi essa alegria que eu senti. E a partir daquele dia, nunca mais tomei remédio para depressão. Eu fui curado pelo Senhor. Fui invadido por uma alegria que não é humana. Vem de Deus. E tem texto bíblico que diz isso. O que te traz alegria? O vinho? O marido? A esposa? O trabalho? O que você acha que te traz alegria? O que você percebe que quando você chega ou faz aquela coisa ou está com aquela pessoa, você fica alegre? Tem essa ideia? Nós precisamos tomar cuidado. Cuidado onde eu procuro alegria. Temos visto que muitos dos homens e mulheres de Deus têm procurado alegria onde o mundo procura alegria. E nós não vamos encontrar alegria lá. Porque é uma alegria falsa e passageira. Não vamos encontrar alegria lá. Jeremias 17:9 diz que enganoso é o coração do homem, mais corrupto do que todas as coisas. Então eu tenho que sondar meu coração para ver se de fato aquilo que me traz alegria. Porque se a minha alegria está depositada em alguma coisa ou pessoa, ela pode ser tirada de mim. E sem perceber, eu posso começar a estar tomando remédio antidepressivo, porque eu coloquei a minha esperança de alegria na pessoa errada ou na coisa errada. A alegria vem do Senhor. A alegria verdadeira vem do Senhor. Olha o que diz Romanos 14:17, diz assim, ó, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. É isso que o Espírito Santo traz. Alegria. E se eu tenho o Espírito Santo, então eu tenho que ter essa alegria. E se eu não tenho essa alegria, então eu tenho que chegar diante do Senhor e falar, Senhor, alegra o meu coração. Porque tem alguma coisa errada comigo. Porque o teu Espírito é alegria. E eu não tenho alegria nas coisas que eu faço, nas coisas que eu tenho. Preciso pedir isso ao Senhor. Essa alegria. Então, em primeiro lugar, o Senhor alivia a minha angústia. Em segundo lugar, o Senhor põe alegria no meu coração. Em terceiro ponto, o Senhor traz paz ao meu coração no verso 8. Olha o que diz o verso 8 do Salmo 4. Em paz me deito e logo pego no sono. Porque, Senhor, só Tu me faz repousar seguro. Em paz eu me deito. Paz ao meu coração. Davi faz petição ao Senhor com o coração angustiado. E parece que o Senhor não responde à sua petição, às suas orações. Então, ele encontra paz, mesmo com a oração não respondida. O propósito da oração. A própria oração já tem essa função de trazer paz ao nosso coração. Eu me lembro do Mateuzinho, e nós aqui numa vigília, e eu falando sobre a oração, alguns versículos falando sobre a oração, então ele levantou a mão, o Gabriel estava aqui, né, Gabriel? E aí ele levanta a mão e fala assim, tio, a oração é uma terapia. Uma terapia de graça. Deus faz isso conosco. Deus faz isso conosco. Ele traz paz. Enquanto nós falamos com Deus, Ele traz alegria, traz paz ao nosso coração. O poder da oração não se limita aos resultados propostos por nós mesmos. Deus tem propósito na oração. E às vezes Deus tem propósito na oração que nós não conhecemos. Deus tem propósito em angustiar o nosso coração para que isso seja construído. Para que os propósitos deles na minha oração sejam cumpridos. E não só os meus propósitos nas orações. A Bíblia diz que o Espírito intercede por nós. Às vezes nós estamos pedindo uma coisa, Deus está entendendo outra coisa. Ele está dando outra coisa.
Há muitos anos, nós fomos no bairro do Sítio Bom Jesus, onde a dona Luísa fazia o trabalho lá. E Ângela e eu, nós fomos entregar roupas e presentes para uma família carente de um pastor. E quando nós voltamos, tinha uma mulher chorando na calçada. E ela chorava assim, compulsivamente. E eu parei o carro e fui conversar com ela. E conversamos com ela. Eu falei, o que a senhora precisa? Por que a senhora está chorando tanto? Eu quero paz. E era véspera de Natal, era dia 24. Eu não tenho paz. Chorava. Eu falei, então nós vamos entrar e nós vamos orar na casa da senhora. E o Deus da paz vai trazer paz para o seu coração. E nós entramos, oramos, e ela foi parando de chorar, Quando nós saímos da casa, ela estava sorrindo. O poder de Deus. Encontramos paz quando nós falamos com Ele. Paz no coração. Atos 16 nos conta a história de Paulo e Silas, quando eles estavam em Filipos, pregando a palavra de Deus. Então, teve ali uma confusão muito grande, e o final disso tudo foi que eles foram açoitados, bateram neles, e bateram para machucar, porque depois diz que o carcereiro levou eles para casa e curou as feridas deles. Então, eles estavam machucados. Mas à meia-noite, diz que à meia-noite, ou a ideia poderia ser no meio da noite, Paulo e Silas cantavam. Dá para imaginar isso? Preso, machucado, ferido, cantando ao Senhor. Uma paz não tem entendimento. Como que você entende uma paz dessa? Como assim está em paz? Me lembro da Graziela, antes do Senhor levá-la. Ela passou uma mensagem para a Ângela e falou assim, Ângela, estou em paz. Estou em paz. A circunstância lá fora estava borbulhando, mas o coração dela estava em paz, porque ela colocou a confiança dela no Senhor. Paz, a paz que excede o entendimento. Para mim, os dois maiores problemas do homem é a guerra e a tristeza. A falta de paz e a falta de alegria. Isso mata a alma do homem. Mas a Bíblia trata isso. Olha só o que diz João 14, 27. O Senhor Jesus disse assim, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não a paz que o mundo fala. A ausência de guerra. Não, estamos em paz. Não é uma paz verdadeira. Mas isso, o Senhor Jesus nos dá a paz verdadeira. Essa paz que mesmo diante do vale da sombra da morte, a pessoa tem paz. Estou em paz. Se o Senhor fizer, está feito. Estou em paz. Depois, em Efésios 5, 22, diz que mas o fruto do Espírito é amor, alegria e paz. Se eu tenho o Espírito Santo, então eu tenho que ter paz. Então, o Senhor alivia a minha angústia, o Senhor traz alegria ao meu coração, o Senhor traz paz ao meu coração, e o Senhor me dá segurança. Versículo de número 8. Em paz eu me deito e logo pego no sono. Porque, Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. O rei Davi enfrentava muitos problemas com seus inimigos. Muitos problemas. Ele passou muitos anos fugindo de Saul. Mas ele entendeu que quem guardava ele era o Senhor. Ele entendeu isso. Talvez um dos maiores desafios da vida de Davi foi enfrentar Golias. Ele era muito jovem para fazer aquilo. Mas ele fez aquilo certo da segurança que ele encontrava em Deus. Ele fez isso.
E aí ele escreve então no Salmo 127, versículo 1. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Se o Senhor não guardar, ninguém pode guardar. Eu estudava no CTVAP e aqui do lado, eu não sei por que razão, teve uma reforma, acho que estava reformando a praça, não me lembro. Estava sem luz e tinha uma caçamba de material de construção. Aí eu tinha uma Paraty branca, antiga, e ela não tinha alarme, não tinha nada disso. E é um carro muito visado para roubo, agora não sei se é. Então eu procurei lugar para estacionar e não encontrei lugar para estacionar. Aí eu dei a volta, deixei na praça, atrás da caçamba. Falei, meu Senhor, não dá nem para ver o carro. O cara pode chegar ali, ouvir uma musiquinha tranquilo primeiro, depois ligar o carro e ir embora. E eu entrei para o seminário com o coração apertado, pensando no meu carro. Puxa vida, é hoje que vão roubar meu carro. Estou achando que vão roubar meu carro. Eu entrei para a aula, e aí quando eu estava na porta da sala, eu falei, puxa vida, não posso entrar para a aula desse jeito. Eu falei, Senhor, guarda meu carro. Entrei para a sala e esqueci. Aí quando deu 10h15, deu o sinal, aí eu desci, fiquei conversando com o tio Vicente aqui embaixo. Aí lembrei do carro. Meu carro. Tá sozinho lá no escuro. Aí saí rapidão, falei, com licença, tio Vicente. Saí rápido, vim correndo. Cheguei, ele estava ali. Ai, Senhor, obrigado. Quando eu entrei no carro, o vidro do outro lado estava aberto até embaixo. E aí, me lembrei, falei assim, se eu não guardar, não é você que guarda, sou eu que guardo. Então, aprendi um pouco na prática. A Bíblia tem uma história muito, muito interessante. Isaías capítulo 36 conta a história do rei Ezequias, que Senaqueribe então manda, os seus ministros para ameaçar e informar, olha, ou vocês se rendem, o reino de Judá, ou vocês se rendem, ou nós vamos destruir tudo, vamos invadir a cidade. E ele começa a ameaçar, então, o rei Ezequias. E então o rei indignado pega aquela carta que foi escrita pelo ministro do rei e traz o profeta Isaías. Então, e é muito interessante porque no final Deus fala para ele assim, olha, o caminho que ele veio, ele vai voltar. Eu vou colocar no nariz dele um anzol e vou levar ele de volta. E lá ele vai ser morto. Então, ele volta com aquela notícia e naquela noite, a Bíblia diz que o anjo de Deus apareceu e ele matou 185 mil soldados mortos. Amanheceram mortos. 185 mil soldados. O Senhor guardando Jerusalém. Quando o Senhor decide guardar, ninguém pode entrar. Apocalipse fala que a porta que ele abre, ninguém fecha. E a porta que ele fecha, ninguém abre. Esse texto, essa história de Jerusalém, o que Deus fez através de Isaías e do rei Ezequias, isso tem que trazer para nós segurança. Ele fala aqui no Salmo de número 4, a segurança que o Senhor dá. Se o Senhor pode destruir numa noite 185 mil soldados, e o escritor, ele não dá nenhum detalhe. Se foi um relâmpago, um tremor, uma doença, uma bactéria. Não, foi uma coisa. Dormiram com o exército lá fora, acordaram, todo mundo morto. Não tem explicação. O anjo do Senhor fez isso. Para guardar aquele povo. O que tem te deixado inseguro? Tem tirado a sua insegurança? Falta de trabalho, de dinheiro, família, filhos, uma enfermidade? Se o Senhor não tem propósito nisso, então você pode ficar inseguro. Mas se nós nos apresentamos diante do Senhor, colocamos isso diante dele, então o Senhor traz segurança.
pode deitar e dormir, porque o Senhor está guardando. O Senhor guarda. E se o Senhor permitir que alguém entre na tua casa, não adianta colocar tranca, contratar a empresa de segurança. Não estou dizendo que você não deva trancar a tua casa, não é isso não. Mas não vai adiantar. Porque o texto de Salmo 127 fala isso. E se o Senhor não guardar, ninguém pode guardar. Ninguém. Nossos filhos, né? Nossos filhos estão fora de casa e a gente fica tão preocupado com eles. Mas se o Senhor não guardar, minha preocupação não vai guardar. Não pode. Nem ficar ligando de hora em hora e nem passando mensagem de hora em hora. Não estou dizendo que a gente não precisa ligar, mas isso não vai trazer segurança para os nossos filhos. O que vai trazer segurança para os nossos filhos é enquanto ele está fora, o meu joelho está dobrado. Senhor, guarda meu filho. Guarda meu filho, Senhor. Eu não posso ir lá, mas o Senhor pode ir lá. Proteja ele, guarda ele. É isso que Davi sugere aqui. Que a segurança do Senhor pode guardar. Talvez perder o emprego, talvez uma pessoa que a gente ama. Às vezes a gente tem medo. Eu tenho muito medo de acidente de trânsito. Muito medo. E o Senhor tem trabalhado muito isso no meu coração. Eu fui para o Piauí de carro e depois voltei pelo litoral. Eu andei em tudo uns 10 mil quilômetros dirigindo. E o Senhor foi trabalhando. Chegou um ponto que o pastor Sandro falava assim: ô Jonas, você quer que eu dirija um pouco? Eu falei: não, estou gostando. Me deixa que eu estou gostando. Mas eu tenho medo de acidente de trânsito. Por quê? O Senhor nos traz segurança. É Ele que dá segurança. É Ele que protege. Se eu tiver que morrer de acidente de trânsito, e se Deus assim quiser, ninguém pode impedir. Nem que nunca mais eu ande de carro. Ninguém pode impedir disso. Então, o Senhor me ouve, alivia minha angústia. O Senhor traz alegria ao meu coração. O Senhor traz paz ao meu coração. O Senhor me dá segurança. E aí a pergunta: então, o que eu devo fazer? Esse texto nos dá uma ideia no versículo 5. Olha que interessante. Ofereceis sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. Hoje pela manhã, ouvimos do pastor Uma, ele lembrou da professora Ana Lúcia, no seminário, nos ensinando. Presta atenção nos verbos, os verbos. Então, uma das primeiras lições que nós aprendemos nos textos bíblicos, grifar os verbos, grifar os verbos, grifar os verbos, trabalhar com os verbos. E aí foi desenvolvendo. Mas é muito interessante que ele dá aqui, pelo menos, 2 ações para o homem. Oferecer sacrifícios. Aqui no tempo dele fazia esse sacrifício, mas no nosso tempo nós não fazemos mais sacrifício. Mas isso não significa que nós não temos nada para oferecer. E às vezes nós ficamos angustiados, inseguros, perdemos a alegria, porque nós paramos de oferecer, dar. O Senhor Jesus, aliás, Paulo, em Atos, disse assim, capítulo 20, verso 35. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Gente, existe um mistério de Deus nisso, em dar. Em dar. Quando nós damos alguma coisa para alguém que precisa, principalmente os da família de Deus, Deus traz alegria ao nosso coração. Aliás, o mundo já aprendeu isso. Voluntariado. Essa palavra ficou muito famosa nos últimos anos. Por quê? Porque as pessoas entenderam que dar traz alegria e satisfação ao coração. Isso é muito importante. E às vezes nós pensamos, nós temos entre nós pessoas que precisam de material, mas são muito poucos, graças ao Senhor, são poucos. Mas nós temos entre nós pessoas que precisam muito da nossa presença, do nosso tempo, do meu tempo e do teu tempo.
Muitos irmãos, muitos irmãos. Eu tenho andado com o Sr. Nelson, visitando algumas pessoas, e confesso aos irmãos que eu não posso fazer isso sozinho, nem o Waldenberg pode. Muitos irmãos precisam de uma visita, precisam de atenção, tempo. E nós não podemos chegar para Deus e dizer, eu não tenho tempo, porque quem me dá o tempo é o Senhor. Ele dá tempo para nós. Então, como que eu vou dizer para Ele que eu não tenho tempo? Então, eu estou dizendo que o dia que o Senhor fez não está bem feito, porque me falta tempo para fazer isso. Uma experiência com o Senhor. Experimenta isso. Doe o seu tempo aos irmãos. Primeiro da família da fé, depois os outros. Visite alguém. A última vez que eu preguei, eu lancei um desafio de passar uma mensagem por dia, uma ligação por semana, uma visita por mês. Mesmo desafio. Faça isso. E talvez você vá encontrar isso que Davi encontrou aqui no Salmo. Oferecer sacrifícios. É difícil? É difícil. Mas, 2 Samuel 24, 24, olha o que o rei Davi disse. Então Davi tinha feito o censo, tinha pecado contra Deus e existia uma peste. E Deus estava matando as pessoas. Então Davi corre para sacrificar o Senhor. E aí, Araúna ofereceu para ele, olha, a terra está aí, os bois estão aí, faça o sacrifício que você precisa, pode pegar tudo que o Senhor precisar. Era um grande amigo de Davi. E Davi responde para ele, porém o rei disse a Araúna, não, mas eu te comprarei pelo devido preço, porque não oferecerei ao Senhor, meu Deus, holocaustos que não me custem nada. Lembra da mulher viúva? Jesus elogiou ela. Um pregador, amigo meu, usou ela de exemplo e aquilo ficou na minha memória. Ela deu tudo o que tinha. Não é muito. O Senhor não quer saber quanto nós vamos oferecer a Ele. O Senhor quer saber se nós vamos oferecer. Eu não posso visitar todas as pessoas da igreja, mas eu vou visitar uma pessoa. É o tempo que eu tenho. É na segunda-feira, é na terça, é na quinta, é na sexta. Não importa. Não importa. Ela deu tudo o que tinha. E o Senhor Jesus elogiou aquela mulher por isso. E às vezes nós gastamos tempo com tantas outras coisas, mas não visitamos os irmãos. E existe aí um mistério na ação de Deus para que essas coisas aconteçam. Alegria o meu coração. Então, quando eu dou, eu sou mais abençoado do que aquele que recebeu. E o mais precioso que eu tenho é o tempo. Meu tempo. Encostar em alguém e ouvir a pessoa. E orar com ela. Gente, a diferença que faz isso. A gente fica até constrangido. Mas o que foi que eu fiz? Eu não fiz nada. É uma diferença muito grande. Então eu quero te convidar a confiar no Senhor. Porque toda a ideia do Salmo é essa. Confiar no Senhor e oferecer a Ele aquilo que você tem. Mas Davi está dizendo aqui que não oferecia ao Senhor coisa que não te custasse nada. Então pensa nisso. Talvez nós oferecemos, para mim talvez não, mas talvez para um irmão seja mais fácil oferecer, dar uma oferta financeira. Mas não foi isso que a viúva fez. Ela não deu o que estava sobrando. Ela não deu o que ela tinha em abundância. Ela deu tudo que ela tinha. E a ideia aqui é essa. Não vou dar ao Senhor aquilo que não me faz falta. O tempo me faz falta. Mas é aí que o Senhor vai trabalhar e trazer alegria ao meu coração, paz, segurança. Então o que eu faço? Confio no Senhor e dou ao Senhor alguma coisa. Estar no culto é
doar ao Senhor o nosso tempo. Por isso, eu pedi ao Samuel para ler Marcos 10, 45, porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Para servir. O Senhor Jesus nos dá o exemplo, servir. Servir. E como eu posso servir ao irmão? Aquilo que ele precisa. Naquilo que ele precisa. E eu tenho certeza que isso vai trazer paz ao nosso coração. Amém, meus irmãos? Que o Senhor nos ajude nessa missão. Depois você... Agradecemos a Deus pela bondade, pela palavra do nosso irmão, pelo recado claro que veio para cada um de nós. Vamos agora terminar nosso culto aqui no templo, continuar nossa vida de culto em casa, tudo aquilo que formos fazer. E eu queria pedir aos irmãos que se coloquem em pé, e o pastor Jonas vai orar e terminando o culto e dando até a bênção. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, ó Pai, por essa oportunidade de cultuar ao Senhor. Obrigado, ó Deus, pela tua palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor traz, alivia a nossa angústia, traz alegria, traz paz e traz segurança, Senhor, para aqueles que te servem, ó Deus. Ajuda-nos, Senhor Deus, a dar ao Senhor aquilo que o Senhor quer e não aquilo que nós queremos te dar. Que o Senhor fale ao nosso coração e que nós possamos ouvir e ver nossos irmãos que necessitam, Senhor, principalmente do nosso tempo, Pai. Nós pedimos isso, ó Deus, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça maravilhosa de Jesus Cristo, Filho de Deus, nosso Senhor e nosso Salvador, que a comunhão, as consolações do Espírito Santo esteja trazendo paz, alegria e segurança para ti e para a tua casa e por todo o povo de Deus espalhado na terra, hoje e até a volta gloriosa do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. O Senhor os abençoe, meus irmãos.